Eu quero convidar você a já abrir a sua Bíblia em João, o evangelho que escreveu João, o discípulo amado, no capítulo de número 14. Deixa eu te direcionar um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui nas últimas semanas e o momento onde nós estamos do evangelho de João. Nós estamos na semana decisiva, a semana mais pesada, a semana emblemática onde o Senhor Jesus há de entregar a vida pelos seus. E essa semana, ela entra com tantos detalhes no Evangelho de João, como em nenhum outro evangelho. João deixa passar propositalmente algumas coisas que outros evangelhos falam, para dar lugar a discursos que somente João nos diz que aconteceram. Você vai se lembrar que no capítulo 13, então estamos falando de algumas semanas atrás, Jesus deu-lhes uma notícia. Meus filhinhos, por pouco tempo eu estou com vocês ainda. Por um pouco de tempo eu estou com vocês. João capítulo 13, nós temos esse cenário. E aqui o que acontece é que João faz para nós um jogo de palavras e um jogo de sentimentos para que nós percebamos o que está acontecendo. É um detalhe, mas um detalhe que não pode passar desapercebido na nossa leitura. Versículo 21 do capítulo 13 nos diz que depois de dizer isso, filhinhos, eu vou estar com pouco tempo com vocês. Jesus se angustiou em espírito. Mas esse Jesus que se angustiou em espírito, direciona uma frase aos seus discípulos: que o coração de vocês não fique angustiado. Você percebe o que acontece aqui? O Senhor que sente a dor, consola. O Senhor que carrega o peso, alivia o peso dos outros. O Senhor que caminha para a cruz, entrega paz para os seus discípulos. É como se ele dissesse: meus queridos, eu vou sofrer. Essa semana é do meu sofrimento. Eu não quero que vocês sofram, não agora. Não perturbem e não angustiem o coração de vocês. No meio dessa conversa, Tomé levanta e começa a fazer perguntas. Tomé pergunta sobre o caminho e então Jesus responde que ele é o caminho. Jesus responde que eles já conhecem o Pai. Então aqui nós temos um outro jogo de palavras importante. Perceba, ali, logo no começo, o que nós temos aqui é que Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos conhecer o caminho? Jesus não responde no mesmo verbo para Tomé. Jesus responde o seguinte: se vocês me conhecerem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem. Perceba o que Jesus está desenhando, porque isso é essencial para entendermos o correr do texto bíblico. Os discípulos dizem: Senhor, nós não sabemos. Jesus troca o verbo e diz: vocês conhecem. Aqui existe uma discrepância entre a informação e o relacionamento. A informação de um lado, a relação do outro. Entre conviver com Jesus e realmente compreender o que ele está fazendo. E é nesse momento, quando Jesus diz para eles: vocês o têm visto, que Filipe, uma figura até então presente, mas presente de uma maneira silenciosa no Evangelho de João. Filipe ouve isso e ele não concorda com a fala de Jesus. Jesus acabou de dizer: preste atenção, vocês o conhecem. Conhecem quem? O Pai. Vocês o conhecem e têm visto. Então Filipe, que está desde o começo com Jesus, Filipe, que no capítulo 1 foi chamado por Jesus, Filipe, que no próprio capítulo 1 chama Natanael dizendo: nós encontramos o Messias. Natanael diz: sério, quem é? Jesus de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O que é que Filipe responde para Natanael? Vem e vê. Jesus olha para esse Filipe e fala: eu lembro que você pediu para Natanael vir e ver.
vocês o têm visto. Natanael estava na multiplicação dos pães e dos peixes. Filipe, Natanael também estava, mas Filipe é aquele analítico. Filipe é aquele que olhou para a multidão, fez as contas e falou: Senhor, nem com 200 denários a gente consegue alimentar essa multidão. Talvez Filipe hoje em dia fosse o cara do Excel, o cara que faz as contas e fala 2 pedacinhos de pão para cada um pedacinho de peixe, vai dar mais ou menos. Nossa, vai dar muita coisa, Senhor. Despede essa turma, manda essa turma comer em casa, porque não vai dar certo. Filipe, no capítulo 12, é aquele em quem os gregos, vejam, um povo gentil chega e fala: nós queremos ver Jesus. Nós queremos ver Jesus. Filipe, então, guia o povo gentil até Jesus, fazendo essa espécie de canal, de caminho, de intercâmbio, de mediação, para que outras pessoas conheçam Jesus. Sempre falando, ver. É nessa hora. É nessa hora que Filipe levanta a mão e fala: Senhor, talvez o Senhor tenha se enganado, eu não entendi muito bem. O Senhor está falando que nós já temos visto o Pai. Eu acho que não. E então aqui, nesse momento, o que nós temos aqui é talvez uma primeira questão importante. Filipe levanta a mão e disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Filipe é o visualizador, então ele quer ver. O Filipe que falou para Natanael: vem e vê. O Filipe que chegou para os gregos e disse: venham e vejam vocês mesmos. Esse Filipe agora está dizendo: Senhor, é só nos mostrar o Pai. Isso basta. À primeira vista, não parece um pedido bastante piedoso, bastante espiritual? Não é verdade? Senhor, eu quero ver o Pai. Se você se lembrar bem das páginas da sua escritura sagrada, você vai lembrar de Moisés, que chega diante de Deus e diz: Deus, eu quero ver a tua glória também. Parece muito espiritual, gente. Imagine como nós lidaríamos se, quando nós conversássemos com o nosso irmão dissesse: o meu maior desejo é ver o Pai. Nós diríamos que esse irmão está muito próximo de Deus. Eu acho que o pedido de Filipe, ele está aqui equiparado, talvez, com o pedido de Salomão. Salomão é o homem que Deus chega e diz: pode pedir o que você quiser. E Salomão pede sabedoria. E eu leio as páginas da Bíblia dizendo assim: nossa, esse homem já é sábio. Olha o pedido desse homem. Jamais que eu pediria isso. Ele já é sábio e pediu mais sabedoria. Que pedido piedoso. E quando nós olhamos à primeira vista o pedido de Filipe, parece um pedido que Cristo não vai negar. Mas a resposta de Cristo demonstra que esse pedido de Filipe vem de uma insatisfação. É um desejo para algo além de Cristo. Então, o que nós vemos aqui é que um coração insatisfeito pede sempre algo mais. Meus queridos, acompanhem comigo. Filipe está há 3 anos com Jesus. Filipe ouviu o Sermão do Monte. Filipe viu Jesus expulsar inúmeros demônios, curar inúmeros enfermos. Filipe viu e participou da multiplicação dos pães e dos peixes. Filipe estava distribuindo os pães e os peixes conforme estes iam se multiplicando. Ele estava ali, meus queridos, em capítulos anteriores, quando Jesus disse a uma tumba: Lázaro, sai para fora. Jesus viu um homem enfaixado, morto há 4 dias. Filipe estava lá. Filipe viu tudo isso. E agora, o pedido de Filipe é o seguinte: Jesus, se eu ver o Pai, isso basta. O que quer dizer então? O que eu tenho até agora não me basta. O ponto aqui, perceba bem, Filipe não está rejeitando Jesus. Filipe não está jogando Jesus fora. O ponto é que ele quer algo a mais do que Jesus já ofereceu, para poder se sentir seguro.
Jesus está dizendo, não se turbe o vosso coração. Vai acontecer tudo isso, mas creiam em Deus e creiam em mim. Eu vou preparar lugar e eu volto. E Filipe está pedindo aqui uma garantia. Filipe está pedindo aqui um calção. Filipe está pedindo aqui um cheque assinado para ele ter certeza. Senhor, só para eu ter certeza que tudo isso vai acontecer, mostra-nos o Pai. De novo, parece um pedido piedoso. De novo, parece que Filipe não está negando Jesus. Ele só está pedindo algo mais. Meus queridos, isso é muito contemporâneo. O coração humano sempre parece pedir algo mais. Mais uma resposta de oração, Senhor. Mais um sinalzinho. Mais um milagre. Mais uma experiência íntima contigo. Mais uma emoção no culto, mais um calorzinho no coração, mais uma evidência de que Deus está comigo e eu vou ficar satisfeito. A insatisfação espiritual sempre funciona dessa mesma forma. Ela sempre coloca a nossa paz e a nossa confiança um passo além de Cristo. De novo, ela não coloca a nossa confiança para fora de Cristo. Ela só coloca para um passo além. Então não é que eu não preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. Mas mais uma coisinha só para dar aquela cerejinha do bolo da confiança. Jesus já tinha dito que ele era o caminho. Jesus já tinha dito, vocês chegam ao Pai através de mim. Então quem que vocês precisam para chegar no Pai? Vocês precisam de mim. Mas a questão principal é que a insatisfação do seu e do meu coração não se resolve com sinais novos. Ela se resolve com um coração novo. É por isso que o pedido de Filipe ecoa, não apenas como uma espécie de fragilidade dos discípulos, mas uma fragilidade nossa. Quantas vezes a gente pede o mesmo? Senhor, me mostra. Senhor, confirma. Senhor, me dá um sinal luminoso. Não, Senhor, eu não estou dizendo que o Senhor não é suficiente, mas eu preciso de um pouquinho mais do Senhor. A insatisfação, meus queridos, preste atenção, a insatisfação é um sintoma. A insatisfação não é o problema por si só. Se a insatisfação do nosso coração é o sintoma, a pergunta é, qual é, então, o problema? Jesus vai se aprofundar nessa questão. Porque a resposta de Jesus não ataca o sintoma, ataca o problema. Jesus continua respondendo o seguinte: há tanto tempo eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você me diz? Mostra-nos o Pai. Você não crê que eu estou no Pai? E que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a você, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam, ao menos, por causa das mesmas obras. Em uma das muitas frases onde parece que o discípulo diz A e Jesus responde B, nós vemos aqui que Jesus não ataca o pedido diretamente. Jesus ataca a origem do pedido. Filipe, seu coração está insatisfeito comigo, não é verdade? Eu acho que tudo que nós vivemos não foi o suficiente para você, não é verdade, Filipe? Você precisa de mais uma coisinha só? Sabe qual é o problema, Filipe? O problema principal é que a insatisfação nasce de um relacionamento superficial. A resposta de Jesus é: você não me conhece? Você lembra dos dois verbos que eu falei para vocês, que Jesus está brincando a todo momento aqui? Jesus está falando sobre saber e Jesus está falando sobre conhecer. Ele diz, vocês sabem o caminho. E aí os discípulos falam, não sabemos o caminho. Jesus responde, vocês me conhecem. Saber como um relacionamento intelectual raso.
Conhecer como um relacionamento profundo. Então, quando Jesus pergunta para Filipe, Filipe, você não me conhece? Tanto tempo eu estou com você, Filipe, e você não me conhece? O que Jesus está dizendo para o Filipe da época dele e para os nossos Filipes hoje em dia, para o meu e para o seu coração é o seguinte: meu querido, qual é o nível de profundidade que você tem de relacionamento comigo? Isso é fundamental para saber se o seu coração vai estar insatisfeito ou não. Então, o que acontece aqui é um paralelo enorme entre o saber e o conhecer. Saber é informação. Conhecer é comunhão. Saber pertence ao campo da mente, pertence ao campo da teologia. Conhecer pertence ao campo do relacionamento. E aqui, muito cuidado para nós não cairmos naquela dicotomia onde um lado é certo, o outro lado é errado. Sim, informações sobre as Escrituras, sobre Deus, sobre Jesus, são importantes. Sim, é importante saber. Por isso que Jesus diz, vocês sabem o caminho. O problema é quando nós firmamos o nosso relacionamento na base da informação, na base da teologia, na base da mente, e não firmamos o nosso relacionamento com Deus em algo profundo, em uma comunhão profunda com Deus. Filipe viu tudo e Filipe não entendeu absolutamente nada. Jesus expõe que o problema de Filipe não era falta de sinais, não era falta de prova, não era falta de ensino. Filipe ouviu coisas que nós jamais ouvimos. O problema de Filipe era a percepção espiritual dele que estava falha. Filipe nunca conheceu Jesus de verdade. Filipe não tinha entendido ainda. E aqui, Jesus revela o centro do discipulado. Ele diz, quem conhece a mim, conhece o Pai. Quantas vezes nós não confundimos essa palavrinha chamada discipulado com uma série de informações e afirmações propositivas sobre quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, o que é a salvação e o que é a igreja. Quantas vezes nós não confundimos ser cristão com um curso e nós achamos que é possível você conseguir um diploma de cristão na medida onde você acumula cada vez mais informações sobre Jesus. Quantas vezes, meus queridos, nós achamos que conviver aqui em comunidade é só o que serve para um cristão. Então, nós confundimos ser discípulo de Jesus com participar de uma comunidade. Nós confundimos ser discípulos de Jesus com acumular conhecimento sobre Jesus. E Jesus está aqui nos últimos momentos com seu discípulo dizendo, ser discípulo de Jesus não é acumular informações ou até mesmo acumular experiências com Deus. Lembrem-se das próprias palavras de Jesus, quando Jesus diz que naquele dia, naquele último dia, pessoas se chegarão diante dele dizendo, Senhor, em seu nome eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso e eu fiz isso. E o que Jesus há de responder para esses homens? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque vocês não entenderam e não sabem coisas sobre mim? Não é isso que Jesus há de falar. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Você nunca teve um relacionamento profundo e íntimo comigo. Você ouvia as minhas palavras, você via os meus milagres, você experimentava a comunhão, mas você nunca me experimentou, você nunca se aprofundou comigo. Apartai-vos de mim. O céu não é para pessoas que eu não conheço. Você percebe a diferença? Você pode argumentar comigo, Jesus é onisciente, Jesus conhece todas as pessoas. Será que existe alguma pessoa que Jesus fala assim,
Você eu não sei quem é não, como é que é? Ai, nossa, eu vou ter que ver no livro, na contabilidade aqui do céu, eu não lembro teu nome, como é que é? Não, gente, Jesus não está falando que ele não sabe quem você é. Jesus está falando deste conhecimento. Jesus está falando, eu nunca me relacionei com você. E é aqui, é essa a origem da insatisfação. Não é da ausência de Cristo, é da ausência de uma profundidade no relacionamento com Cristo. É possível estar perto e não perceber. É possível estar dentro da igreja e nunca estar dentro de Cristo. É possível ter anos e anos e anos de cristianismo e centímetros de maturidade. Quantas e quantas vezes nós vemos histórias de pessoas que nascem na igreja, crescem na igreja, acumulam informação sobre a igreja, e aí nós vemos um adolescente que conhece mais informação, acumulou mais informação do que o seu pai e sua mãe. O adolescente sabe de cabo a rabo a Bíblia, e o adolescente cai no mundo, o que acontece? E a mãe que talvez tem dificuldade em explicar a diferença de justificação e glorificação. A mãe que talvez não consegue explicar os trâmites históricos sobre a Trindade. A mãe de joelho no chão. O que aconteceu, meus queridos? Foi dada informação. E a cabeça dessas pessoas está lotada de informações sobre Jesus. E absolutamente nenhum relacionamento, a ponto da pessoa dizer, meu coração está insatisfeito. Meu coração não se conforma apenas com esse Jesus, eu preciso de mais alguma coisa. Você tem alguma coisa a mais para me dar? E então nós olhamos para essa pessoa e dizemos, Jesus é tudo que eu tenho para te dar. Então essa pessoa fala, isso não me basta, eu vou para o mundo, eu preciso sentir alguma coisinha diferente que a igreja não está me possibilitando sentir. Eu preciso saber alguma coisa diferente que a igreja não está me possibilitando saber. Eu preciso conhecer caminhos que a igreja não está me possibilitando conhecer. Então Jesus é insuficiente para mim, eu preciso de alguma outra resposta. Quantas vezes nós não somos assim? Se Filipe realmente conhecesse Jesus, se relacionasse com Jesus, Filipe jamais pediria uma coisa dessas. Sabe por quê? Filipe já teria visto o Pai em cada milagre. Filipe já teria visto o Pai em cada palavra. É por isso que Jesus diz, Filipe, creia no que eu falo. Ao menos creia no que eu faço. Filipe, se você não conseguir ver o Pai no que eu falo, se você não conseguir ver o Pai no que eu faço, como você quer ver o Pai, Filipe? Não tem jeito, não tem caminho. Quantas vezes a nossa alma repete o padrão de Filipe, nós ficamos inquietos. Mas nós jamais procuramos uma comunhão profunda. Nós queremos respostas rápidas. Nós queremos coisas que não nos prestem esforço. Nós queremos coisas que não nos tirem da nossa caixa de conforto e do caminho que nós trilhamos para a nossa vida. Nós queremos um cristianismo que absolutamente não nos custe nada. Então nós dizemos assim, por favor, eu quero uma resposta definitiva para o meu coração. Meu querido, em nome de Jesus, não existe resposta definitiva que não seja um relacionamento com Cristo. E então Jesus diz, Filipe, a solução não é essa, Filipe. Já era para você ter visto o Pai, Filipe. Já era para você ter visto o Pai. Eu me lembro, em um dos livros que talvez eu mais tenha lido na vida, depois da Bíblia, Confissões de Agostinho de Hipona. Ele começa a descrever como está o coração dele. Então ele fala, Senhor, meu coração está profundamente inquieto. Meu coração está profundamente inquieto. E essa é a primeira confissão que ele faz no livro. Meu coração está inquieto. No livro 10, lá para o finalzinho, ele fala, eu estava te procurando lá fora. Eu estava te procurando em tantos lugares. E o Senhor estava dentro de mim, pronto para um relacionamento íntimo e sincero. Ah, como eu te amei tarde, ele diz.
Ah, como eu perdi tempo procurando na criação o Criador, quando o Criador estava dentro de mim, pronto para um relacionamento sincero. Nós fazemos isso o tempo inteiro. Nós queremos, no final das contas, ver mais de Deus. E aí sabe o que a gente faz? A gente começa a procurar resposta em N coisas que nos oferecem uma resposta rápida. Então nós procuramos a resposta num emprego perfeito. Nós procuramos a resposta numa certa estabilidade financeira. Nós procuramos a resposta na nossa saúde, no nosso bem-estar. Nós procuramos resposta na solução dos nossos problemas físicos. Nós procuramos resposta num casamento bem-sucedido. Nós procuramos resposta talvez em N filhos ou em um filho, um casalzinho de filhos. A gente traça 1001 respostas. E o problema é que quando todas essas respostas são dadas, a gente fala, ainda é insuficiente. E aí é nesse momento que Jesus grita, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer ver o Pai, tem que ser através de mim. Não tem como ser através de outra pessoa. A insatisfação não nasce porque Deus faz pouco. A insatisfação nasce porque nós nos relacionamos pouco com o que Deus faz. É aí que a nossa inquietação mora. Se Cristo é tudo, então nossa inquietação mostra que nós ainda conhecemos muito pouco. Nós nos relacionamos pouco. Mas Jesus agora ele dá um passo além. E novamente, em uma daquelas frases onde parece que Jesus está mudando de assunto, Jesus dá a grande solução, a grande questão para a pergunta, então como é que eu sei que o meu coração está satisfeito em Jesus? Me diz, por favor, se existe uma prova que o meu coração está satisfeito em Jesus. Jesus diz que um relacionamento sincero com Ele desemboca em uma coisa muito importante. Olha como continua o texto no versículo 12. Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Qual é a solução? Qual é a resposta? A resposta é que se você tem um profundo relacionamento com Cristo, o fruto que isso gera é que uma fé viva se move em obras. Jesus encerra essa conversa com Felipe com uma das declarações mais ousadas do Evangelho. Jesus dá o remédio definitivo para a insatisfação espiritual. Uma fé que não fica parada. Uma fé que não se torna imóvel. Uma fé que não se contenta com a intelectualização de Cristo. Mas uma fé que pega tudo o que Cristo falou, pega tudo o que Cristo fez e transforma em combustível para uma missão. Jesus está dizendo o seguinte, Filipes, prestem atenção. Vocês não precisam de uma nova visão. Vocês precisam de uma missão. Você não precisa ver mais sobre Jesus, meu querido. Você não precisa que Jesus faça mais um milagre na sua vida. Você precisa colocar em prática o que Jesus já te deu. É isso que Jesus fala. Essa é a resposta de Jesus para Filipe. Filipe pede uma visão. Mostra-nos o Pai. E é como se Jesus respondesse para Filipe, Filipe, o que você vai fazer com isso? O que você pretende fazer com essa informação, Filipe? Você pretende fazer obras maiores do que eu faço? Eu te digo, basta crer em mim e você fará as coisas maiores. E aí aqui a questão principal é que quando Filipe pede uma visão, Jesus oferece uma vocação para Filipe. Aquele que crê fará. Aquele que crê fará. Essa fé que Filipe tinha chegado em João capítulo 14, ainda estava insuficiente para que Filipe agisse como Cristo queria que ele agisse. Mas a fé que Filipe ganha depois, a fé que foi fortalecida pela morte, pela ressurreição,
pela ascensão de Jesus, a fé que foi fortalecida pelo Pentecoste, onde o Espírito Santo desce e capacita os seus discípulos a fazer obras maiores. Essa fé movimenta Filipe. E mesmo que as Escrituras não mostrem para nós o que Filipe fez, nós sabemos que a promessa de Jesus é clara. Escritores da história da igreja dizem que Filipe, o apóstolo, depois de ser dispersado de Jerusalém, foi para a cidade de Herápolis, uma das maiores cidades do mundo antigo, e desenvolveu ali um profícuo ministério, até ser, também como Cristo, crucificado por causa da sua fé. A lógica do texto é cristalina, meus queridos. Aonde há uma fé viva, não necessariamente há novas visões. Aonde há uma fé viva, existe uma obra viva. Jesus não estava dizendo que Filipe, qualquer apóstolo ou qualquer um de nós, faríamos obras mais maravilhosas do que eles. Meus queridos, lembrem-se, Jesus ressuscitou Lázaro. Lembrem-se ainda mais, Jesus ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, comprovando que o plano de Deus para a salvação da humanidade estava completo. Não são obras maiores nesse tipo, mas são obras maiores em abrangência. Se você olha para o ministério de Jesus, o ministério de Jesus acontece na Judéia, Galileia e um pouquinho só da Síria. No mapa, sabe o que isso significa? Um ovo, muito próximo, muito perto. Mas menos de 100 anos depois, esse evangelho já havia alcançado o império inteiro. Desde a Espanha até o final da Turquia, chegando ali onde hoje é a Rússia e chegando até os confins da terra conhecida. Em menos de 100 anos. Porque o Senhor havia capacitado os seus discípulos. A obra de Cristo, ela é maior na medida em que ela é feita por meio de milhares de discípulos, espalhando a glória do Evangelho para toda a terra. É isso que Jesus diz. Vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém. Não, mas eu acho que em Jerusalém é pouco, porque eu já fui testemunha em Jerusalém. Vocês vão ser minhas testemunhas em toda a Judéia. Não, eu já passei pela Judéia também. Quer saber? Vocês vão ser minhas testemunhas em Samaria. Não, eu acho que eu também já fui para Samaria. Quer saber? Vocês vão ser as minhas testemunhas até os confins da terra. Filipe, você quer ver o Pai? Preste atenção, Filipe, você quer ver o Pai? Faça as obras que eu faço. É interessante quando nós fazemos o link que as Escrituras nos chamam a fazer e comparamos Filipe com Moisés. Moisés também, como eu disse, subiu, e o mesmo Moisés, que havia visto a sarça ardente, que havia ouvido a voz de Deus Todo-Poderoso, o Moisés que viu as 10 pragas acontecerem, o Moisés que guiou o povo até o Mar Vermelho, o Moisés que bateu o cajado, o Mar Vermelho abriu, ele passou com todo o povo e o mar se fechou nos inimigos, o Moisés que no deserto viu pão cair do céu, viu carne sendo banqueteada para todos, viu água sair da rocha. Esse mesmo Moisés, ele chega no trono, diante do trono de Deus, ele recebe os 10 mandamentos, não é suficiente. Moisés chega no final e fala: Senhor, eu quero ver a sua glória. Sabe o que acontece? O Senhor fala assim: Moisés, 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 se você me vê, você morre. Faz o seguinte, eu vou te colocar aqui, ó, entre duas pedras, só para sobrar uma fendinha. E aí eu vou passar, e aí você vai me ver de costas. Você vai me ver de costas. Tá bom, Moisés? A Bíblia fala que isso acontece, e sabe o que Moisés relata sobre isso para ele? Tá bom, eu vi. Fazer o quê? Sabe o que acontece quando Moisés desce do monte? As pessoas olham para Moisés e veem a glória de Deus. Sabe o que Jesus está falando para Filipe?
Filipe, você vai ver o Pai na medida onde as pessoas verem a glória do Pai no que você está fazendo, Filipe. Filipe, preste atenção, Filipe, a glória do Pai é manifesta no mundo conforme vocês vão e frutifiquem, Filipe. A glória do Pai não é para você ver, é para que você seja canal, para que outras pessoas vejam. Filipe, não é para você ver a glória, é para você brilhar a glória para outras pessoas verem. É por isso que Jesus volta nas obras, é por isso que Jesus fala, Filipe, você tem que fazer as obras que eu faço. E por isso que Jesus está tão perplexo com a pergunta de Filipe, porque ele fala, eu estou fazendo tudo e você não viu. Não, Filipe, você precisa ver a glória do Pai no que eu faço, para que as pessoas vejam a glória do Pai no que você faz. É por isso que Jesus, ao mesmo tempo que ele diz que ele é a luz do mundo, ele diz que vocês são a luz do mundo. É por isso que Jesus traz para nós a missão que é dele. É essa a questão. A pergunta, então, não é se Filipe tinha fé, mas se Filipe tinha a coragem de viver essa fé de uma forma que as outras pessoas vissem a glória do Pai através das obras de Filipe. Quantos Filipes temos hoje? Quantas pessoas temos? Quantos de nós somos aqueles que ao ajoelhar diante de Deus, dizemos, Senhor, eu estou insatisfeito, está faltando alguma coisa, vê se faz aí o que der, mais um sinal, mais uma coisinha eu preciso. Meu querido, você não precisa de mais nada além do que Jesus já te deu. Em nome de Jesus Cristo, você precisa pegar essa fé e jogar essa fé no fogo, para ver se dessa fé sai alguma obra, para ver se essa fé não é morta, como Tiago diz. Jesus não está dizendo aqui que você vai ser salvo pelas obras, Jesus está dizendo, as pessoas vão ver a minha glória pelas suas obras. A glória de Deus é o motivo das obras. A obra não é feita para salvação, a obra é feita para demonstração e manifestação da glória de Deus. Então, Filipe, você precisa ver se a sua fé é viva. Filipe, você precisa ver se isso daí que você tem é uma fé verdadeira. É por isso que crentes imaturos falam como Filipe, Senhor, me dá alguma coisa a mais que aí eu faço. Enquanto cristãos maduros deveriam dizer, Deus já me deu, me ajude a fazer. Deus já me deu, Deus já me mandou, eu preciso fazer com que as pessoas vejam a glória de Deus na minha vida. É assim que eu lido com a glória de Deus. A glória de Deus não é algo para eu ver e ficar enterrado dentro do meu coração. A glória de Deus é algo como um farol. E eu preciso ser esse farol que pega essa luz incandescente e ilumina os caminhos escuros do mundo para que as pessoas possam ver o caminho, a verdade, a vida. Uma fé viva, ela entra em missão a partir do momento que ela é viva. Meu querido, ao invés de você tentar ficar vendo o anjo voar aqui, meu querido, pense no que Jesus está querendo que você faça. Ao invés de você querer ver um milagre na sua vida, pensa no milagre que Deus quer que você seja na vida das pessoas. Ao invés de você pedir um milagre na sua família, pense na glória que Deus quer expor na sua família através das suas boas obras. É isso que Jesus diz, para que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Ore com alguém, encoraje alguém. Evangelize alguém, participe da vida da igreja, entre em missão. A fé não se fortalece apenas assim, recebendo informação. A fé se fortalece quando essas informações se transformam em um relacionamento íntimo com o dono da fé. Bom, Jesus tem mais uma frase para Filipe. Jesus tem mais uma frase para nós. Depois de dizer isso, Jesus fala um dos versículos mais mal interpretados das Escrituras. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus não apenas envia os discípulos em missão,
Eu grifei aqui para deixar a resposta clara para vocês. Quem que está fazendo, gente? Isso farei. Quem que faz a obra, meus queridos? O próprio Cristo que envia, Ele está falando, a obra é minha. Eu vou fazer. Ele não é um Cristo que dá corda na gente, igual aqueles brinquedinhos que a gente tinha, e solta para ver se a gente vai para o caminho certinho. Cristo não está brincando com a gente como carrinho de fricção, que a gente puxava assim, soltava, esperava ele ir bater na parede, porque a gente não tem controle. Cristo, Ele não delega apenas uma missão, Ele permanece do início ao fim sendo o protagonista da missão. Aqui é o equilíbrio perfeito da fé cristã. Nós entramos na obra com tudo que temos, nós nos relacionamos com Deus com tudo que sabemos, com tudo que somos. E Ele faz, porque Ele reina, porque Ele que está vivo. Ele nos colocou no mundo para continuarmos a obra que Ele começou. É por isso que Ele nunca nos atreveu a nos chamar de um corpo autônomo. Nós somos um corpo cujo cabeça é Ele mesmo. Então, quando a igreja faz, Cristo faz. E Cristo faz o que a igreja, e Deus faz, e nós fazemos o que Deus em Cristo ordena que a igreja faça. Mas no final das contas, eu não posso dizer que a minha mão fez uma coisa que eu não mandei, senão eu perdi o controle do meu próprio corpo. E Cristo nunca perdeu o controle do seu próprio corpo. Cristo continua delegando e Ele está dizendo, eu farei. Sabe por que esse versículo é mal interpretado? Porque a gente interpreta isso como sendo a nossa missão, os nossos desejos e a nossa vontade. Não parece irônico que Jesus disse que tudo que pedirem para Ele, Ele fará, sendo que Ele acabou de negar um pedido para Filipe? Sabe por que Ele negou o pedido para Filipe? Porque Filipe pediu mal. Ecos de Tiago aqui, não é? Vocês pedem, pedem, pedem e não recebem. Sabe por que vocês não recebem? Porque vocês pedem mal. Vocês pedem para gastar nos próprios desejos de vocês. Jesus não tem nada a ver com os seus desejos perversos, meu querido. Jesus está completamente comprometido com a sua missão no mundo. E é sobre isso que Ele está falando. Qualquer coisa que você pedir para mim no exercício da sua missão, eu o farei, porque a missão, no final das contas, é minha. Jesus deixa claro, eu farei. Jesus deixa muito claro o que Ele imagina para os discípulos dele. Não é para vir ser discípulo, ficar consumindo, consumindo, consumindo. Aí você quer cada vez mais, você quer cada vez mais, você quer cada vez mais. Aí você vira aquele cristão difícil de lidar, porque é aquele cristão difícil de agradar, porque ele já tem de tudo. E aí já tem aquele ditado que desde pequeno eu ouço e eu continuo ouvindo, e eu aprendi a falar para os meus filhos, barriga cheia, goiaba com bicho. Nós viramos cristãos de barriga cheia. Aí quando a gente está de barriga cheia, o culto não é mais bom, o pastor não prega tão bem, a igreja está cheia de problema, não é verdade? Aí quando a gente está de barriga cheia, o trabalho, que era uma bênção, já não é mais tão bênção assim. Quando a gente está de barriga cheia, o salário que era suficiente, não é mais, a gente precisa de um pouquinho mais. Aí a gente volta no começo do sermão, porque nós temos corações insatisfeitos por barriga cheia. O que Cristo planejou para os seus discípulos nunca foi um grupo de consumidores, mas foi um grupo de discípulos em missão. Em missão. Missão de quem? A missão dele mesmo no mundo. E é por isso que Ele deixa claro, meu querido, fique tranquilo, eu farei. Essa fala é tão poderosa, porque ela tira de nós o orgulho de qualquer coisa que nós façamos em missão para Deus. Ela permite que nós façamos, e no final nos declaremos servos inúteis. Mas ela não é somente poderosa nesse respeito. Essa fala de Jesus nos impede de nós nos deprimirmos e nos desanimarmos quando nós não vemos a nossa ação dando frutos, porque é Ele que faz.
Quando a gente fala, prega, age, as coisas não mudam, nós não precisamos desanimar, porque foi Cristo que falou, preste atenção, sou eu que faço. O sucesso da missão não é seu, mas o fracasso da missão também não está na sua mão. Eu não dependo de você, eu só pedi para te usar. Isso é o que Jesus planejou para os seus discípulos. O fruto não é medido pela força, é medido pela fidelidade. Então, meu querido, se você é um Filipe hoje em dia, se você sente o seu coração insatisfeito com Jesus, se você por muito e muito tempo pediu uma coisinha a mais, meu querido, mergulhe em Cristo de cabeça. Cristo não precisa fazer mais por você. Você precisa conhecer mais a Cristo. Agora, se a sua fé já é viva, meus queridos, se você já está satisfeito com Cristo, se você já o conhece, mova a sua fé em ações, não para ganhar a salvação, mas para que o mundo veja a glória do Deus que você quer demonstrar. Mova a sua fé, pergunte para Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Para que o Senhor me criou? Porque foi que o Senhor foi me buscar no mundo e me trouxe de volta? Não foi para ficar aqui. Tudo começa nele, tudo passa por ele e tudo termina com ele. Do início ao fim, eu o farei, eu o farei, eu o farei. Eu quero orar com você. Feche seus olhos em nome de Jesus.